Meus amados, ainda de pé, eu quero convidar os irmãos a ler a palavra do Senhor comigo no Evangelho segundo João, capítulo 15. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15. No versos 12 até o 17. Eu estou aqui na NAA, tradução NAA, Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Jesus aos seus discípulos. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, isso lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto: que vocês amem uns aos outros. Podem se assentar. Meus amados, nós olhamos para esse momento, essas palavras de Jesus, lindas palavras de Jesus aos seus discípulos. Nós precisamos saber para quem Jesus está dizendo essas palavras, porque segundo ele, aqui no versículo 15, as suas belas e profundas palavras, elas não são dadas a qualquer pessoa, elas são dadas aos seus amigos. E quem eram esse tipo de gente que ele chama de amigo? Que tipo de gente Jesus chama de amigo? A que tipo de gente Jesus está falando? Jesus está dizendo essas palavras, meus amados, aqueles que andavam com ele, aqueles que alguns ele chamou para andar com ele, outros eles decidiram andar com Jesus. E se nós olharmos e observarmos aqui nos evangelhos, nós veremos que havia algumas pessoas que andavam perto de Jesus, que andavam junto com ele. Havia alguns bisbilhoteiros também, mas que fazia parte do grupo que andava com Jesus, que estava sempre com Jesus. Era um grupo seleto, era um grupo menor. E às vezes a gente pensa que era só os 12 a quem ele chamou de apóstolo, mas não era. Havia Maria Madalena, havia Maria, mãe de Jesus, havia Matias, que assumiu o lugar de Judas Iscariotes, conforme Atos capítulo 1. Matias, ele andou com Jesus desde o seu batismo, viu Jesus ser crucificado, estava lá rodeando, participou de tudo, viu Jesus ressurreto. Ele fazia parte desse grupo. Não foi contado junto com os 12 no começo, a quem Jesus chamou de apóstolo, mas estava lá, fazia parte desse grupo que estava junto com Jesus
ia com ele para todo lado. E sobre essa vida comunitária que eles viviam, nos é importante notar algumas coisas. A primeira coisa é que Jesus não era sempre convidado a ir dentro da casa de alguém. Quando alguém queria, era meio difícil receber Jesus. Por quê? Porque Jesus não andava sozinho, Jesus andava com essa turma toda. Eles estavam sempre juntos, então era meio difícil Jesus entrar numa casa muito simples, porque vinha muita gente, sem contar com aqueles bisbilhoteiros, como os fariseus e os escribas, que sempre estavam se metendo no meio, querendo arrumar uma maneira de prejudicar Jesus. E Jesus vivia junto com essa comunidade de gente. Um dia alguém disse para Jesus assim: Senhor, eu te seguirei onde quer que o Senhor for. Jesus disse assim: olha, os passarinhos têm ninhos, as raposas têm o buraco no chão, as covas, onde elas dormem e se escondem, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus estava falando de um fato, de uma questão literal. Jesus andava em bando, e eles andavam montando cabanas para dormir. Era muita gente, não havia hospedagem para essa turma, porque aqui só que eu mencionei, nós temos mais ou menos umas 15 pessoas, mas tem muito mais gente do que isso. A Bíblia diz que certa vez Jesus enviou 70 discípulos para uma missão. Então eram muitas pessoas que acompanhavam e que estavam sempre perto de Jesus. E quando Jesus fala essas palavras, ele está falando para esse grupo de pessoas que participava com ele no dia a dia. Era gente que tinha feito de Jesus o centro da sua vida, que tinha saído da sua casa, que tinha aberto mão de conforto para ir com ele, dormir junto com ele, onde quer que fosse, sem nenhuma expectativa de um bom lugar de descanso, sem nenhuma expectativa de uma recompensa visível e aparente. Era gente que queria Jesus, queria estar perto de Jesus, queria ver tudo que Jesus tinha, queria ouvir de Jesus. Eles amavam as palavras de Jesus. Essas pessoas que abriram mão da sua vida para andar com Jesus, eles estavam fazendo como o salmista que disse: as tuas palavras são mais doces que o mel. E é com estas pessoas que Jesus está dizendo essa verdade. E aqui nós precisamos entender que preciosas são essas palavras que ele diz a respeito desses a quem ele chama de amigos. A primeira coisa que Jesus nos diz aqui é o seguinte, versículo 12: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Aos amigos de Jesus, ele dá responsabilidade para eles, de que eles mantenham esta unidade que eles estavam recebendo, esse amor que eles estavam recebendo do próprio Jesus. A gente olha e parece, nossa, amar como eu os amei. Mas que tipo de amor é esse que Jesus está oferecendo, está dando a esses a quem ele chama de amigos? Ele continua dizendo, ele vai deixar claro que tipo de amor é esse. E ele diz o seguinte no versículo 13: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida por seus amigos. Então, amados, aqui está o ponto principal. Aqui Jesus, ele não está reunindo um monte de gente
por causa dele, e quando ele for, tudo vai acabar. Não. Essa amizade precisa continuar. Esse tipo de relação em que valoriza-se a Cristo mais do que tudo, e o cuidado uns com os outros, porque se nós observarmos, e nós conseguimos perceber pelos evangelhos, que nessas indas e vindas de Jesus, em realizar a vontade de Deus, com esse monte de pessoas que andavam com ele tinha que necessariamente distribuir responsabilidades. Olha, quem é que vai lavar a roupa da turma? Quem é que vai fazer a comida hoje? Quem é que vai montar as barracas? Quem vai desmontar as barracas? Meus amados, isso não é brincadeira, isso faz parte da realidade da vida de Jesus e daqueles que andavam com ele. E essas pessoas tinham responsabilidades para garantir que tudo ocorresse bem. Então eles tinham responsabilidades uns com os outros. Na hora da comida, não podia faltar comida. E prestem atenção, porque eles haviam aberto mão do próprio salário para estar com Jesus. Pedro, Tiago e João, que tinham uma companhia de pesca, deixaram a companhia de pesca e seguiram a Jesus. Muito provavelmente, cada almoço, cada dia que amanhecia, era: e Jesus? E o arroz? Como é que vai ser, Jesus? A Bíblia diz que havia mulheres casadas com homens ricos, que elas financiavam o ministério de Jesus. Então não faltava. Mas todo dia era uma grande responsabilidade, eles dependiam de Jesus para o que ia comer, para tudo que ia fazer. Porque eles não tinham recurso próprio. Então, nesse amor, é um amor responsável, de cuidado uns para com os outros. E olha só, de dar a própria vida pelos seus amigos. Aqui nós vemos uma outra verdade, que embora Jesus, o sacrifício de Jesus, seja suficiente, e nos perdoou de todos os pecados, de uma vez por todas, conforme está claro nas Escrituras, e principalmente no livro de Hebreus, ele torna-se eficaz a algumas pessoas. Ele é eficaz para algumas pessoas. Ele não é eficaz para todas as pessoas. Ele é eficaz para os amigos de Jesus. Porque aqui ele deixa claro: ninguém tem maior amor do que este, do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Embora a Bíblia diz, aqui não está dizendo que ele morreu unicamente pelos seus amigos, que o sacrifício dele foi suficiente apenas para os seus amigos. Não, não é isso que está dizendo. Aqui está dizendo que ele torna-se eficaz para os amigos de Jesus. Porque há pessoas como os fariseus e os escribas, que eles só queriam prejudicar Jesus, eles não eram amigos de Jesus. Foi por eles que Jesus morreu, mas eles não se importavam. Ainda no livro de João, no capítulo 1, no capítulo 1, versículo 12, nos deixa claro que Jesus veio para os seus e os seus não receberam, mas todo aquele que recebeu deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram pela vontade de nenhum homem, nem pela vontade da carne, mas pela vontade de Deus.
Então, a gente que não recebe Jesus, porque Jesus não lhe é interessante. Então, ele não recebe Jesus. E nota que receber Jesus é desta forma, como aqui nós vimos. Alguém que faz de Jesus amigo. Que coloca Jesus como prioridade na sua vida. Ele recebeu Jesus na sua casa, mas deu a sua casa, assim como Mateus recebeu Jesus. Mateus, quando ele recebeu Jesus, ele levou Jesus na sua casa. Nicodemos também fez a mesma coisa. Mas eles não só receberam Jesus na sua casa, tipo assim, Jesus entra e fica à vontade aí que eu vou lhe resolver minhas coisas. Eles seguiram Jesus. Eles não apenas chamaram Jesus para dentro da casa física, mas fizeram de Jesus amigo e Senhor deles. O sacrifício de Jesus, ele tem eficácia aos amigos de Jesus. Aquele que não é amigo de Jesus pode estar muito enganado, embora tenha recebido tudo sobre Jesus, saiba tudo sobre Jesus, mas se Jesus não é seu amigo, você está muito encrencado. E aqui Jesus deixa algo muito claro para nós. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Jesus deixa claro que a amizade com ele é alguém que está disposto a viver segundo a vontade dele. Não é alguém que está disposto a seguir a vontade de Deus de acordo com Moisés, nem a vontade de Deus de acordo com os profetas do Antigo Testamento. Jesus deixa claro: vocês serão meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Há pessoas que acham que por fazer aquilo que Moisés diz, fazer o que os profetas dizem e tal, e fazer mais isso, mais aquilo, e ser uma boa pessoa, ele é amigo de Jesus. Não é. Jesus disse que não é. Jesus disse que amigo dele é que faz aquilo que ele ordena. E aí ele deixa para nós algo muito interessante. No versículo 15, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Essa é a diferença de amigo e de servo. O servo faz o que está escrito, o amigo não. O amigo se assenta à mesa, escuta, ele faz parte da família. Seu amigo chega na sua casa, abre a geladeira. Seu amigo vai na sua casa, ele já vai levando alguma coisa. Eu vou levar lá um doce que o pastor Drauzio gosta. Seu amigo chega na sua casa, seu carro está sujo, ele lava seu carro, você não precisa pedir. Ele sempre faz alguma coisa para te agradar. Ele não faz porque está mandando, ele não faz porque está escrito, ele faz porque ele é amigo. Essas pessoas que deixaram Jesus, a maioria delas deixaram não porque Jesus as chamou, mas porque elas amaram Jesus, se apaixonaram por Jesus. Eu quero estar com Jesus. Eu abro mão de tudo para estar com Jesus. Eu quero Jesus. Eu vou com Jesus onde Ele for. Então abre mão da sua casa, abre mão do seu salário, abre mão, vai abrindo mão, vai abrindo mão. Jesus, quando vai visitar o Gadareno, Jesus o liberta. E ele fala: eu quero ir com o Senhor, eu vou com o Senhor. Jesus fala: não, você não vai comigo não. Você vai ficar aí, vai contar para as pessoas, para os seus parentes, para os seus conhecidos, tudo de bom que Deus te fez. E ele fica. Ele queria mesmo era ir com Jesus. Mas ele se rendeu ao que Jesus disse que era para ele fazer. Então ele não valorizou a sua vontade. Ele seguiu a vontade de Jesus. Por quê? Porque ele se apaixonou por Jesus.
Ele quis realmente ficar com Jesus, e ele ficou, e ele seguiu aquilo que Jesus havia dito a ele. Olha o que Jesus disse: eu tenho chamado vocês de amigo, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Os segredos do meu Pai. Tudo que eu ouvi do meu Pai. Meus amados, são segredos. São segredos. Jesus está dizendo que tudo, absolutamente tudo que ele ouviu do Pai, ele tinha feito conhecer a esses a quem ele chama de amigos. Então, se é tudo, meus amados, é tudo. Imagina você na sua casa, seus filhos. Normalmente há coisas especiais que você fala para um filho, mas não fala para o outro, porque os filhos são diferentes. E aí você fala para o outro, mas não fala para um. Não é assim? Ainda assim, Jesus disse que tudo que ele ouviu do Pai, ele fez a conhecer a esses discípulos a quem ele chama de amigos. E por que ele fez isso? Ele diz o seguinte: primeiro, porque não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão, deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. E o que é dar um fruto que permaneça? É dar continuidade. Jesus estava dando continuidade ao que ele tinha recebido do Pai. Ele está dizendo para vocês darem continuidade. Então isso é fruto que permanece. É dar continuidade. É a continuidade. Então tudo que Jesus recebeu do Pai, ele ensinou aos seus discípulos. E ele chamou esses discípulos para darem continuidade. Então, a próxima geração tem que ter uma relação de quê? De profunda amizade de uns com os outros. É esse tipo de amor que ele está falando. E aí, nesse tipo de vida, nesse tipo de amizade, nesse tipo de comunhão, tudo que pediram ao Pai, ele lhes concederá. Tudo que pedir ao Pai, ele lhes concederá. Então há muitas pessoas que pedem a Deus, Deus faz algumas coisas, faz outras pela bondade dele, pela misericórdia dele, pela graça dele, mas isso está muito longe de ser esse tipo de relação. Tudo que pedirem ao Pai, ele lhes concederá. Tudo que pedirem em meu nome. Mas ele está falando dentro do contexto dessa relação de profunda amizade com Jesus. Uma relação de profunda amizade com Jesus. E meus amados, muitas vezes, ou nós aprendemos, alguns de nós aprendeu, ou pelo menos eu aprendi, a viver um evangelho que não se baseava muito em uma amizade com Jesus. Jesus não era meu amigo. Ele era meu Senhor, ele era meu Salvador, mas ele não era meu amigo. Então esse tipo de relação é uma relação bastante equivocada. E eu quero provar isso para os irmãos. Em Mateus capítulo 7, 21, 23... o próprio Jesus nos deixa claro essa questão. Mateus capítulo 7. Versículos 21 a 23. Olha só. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor,
nós não profetizamos em teu nome, e em seu nome nós não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Veja, nós temos pessoas aqui que nós elogiaríamos. Gente que tem a mensagem do Evangelho na ponta da língua e que anuncia com vigor. E dá vida por isso. Olha o que eles dizem. Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome. A palavra profecia aqui não é apenas no sentido de dar uma palavra assim, profética, de revelar a vida da pessoa, é no sentido de anunciar às pessoas aquilo que Deus diz, isto é, inclusive anunciar o Evangelho. Olha, gente que recebe a profecia de Deus a respeito das pessoas e das coisas e do Evangelho. Gente que expulsa demônios, tem autoridade no nome de Jesus para expulsar demônios, faz muitos milagres. Olha que gente que a gente diria, esse povo, essa pessoa é cheia do poder de Deus, ela é cheia do poder de Deus, é verdade, mas ele não conhece Jesus. Jesus é quem disse: eu nunca conheci vocês. Ele conhece poder, ele sabe usar o poder do nome de Jesus, ele anuncia o Evangelho com poder, expulsa demônios, profetiza, tudo por meio do poder. Mas ele não é amigo de Jesus, ele não conhece Jesus, Jesus não conhece ele. Eu nunca conheci vocês, nós nunca sentamos à mesa e olhamos no olho um do outro, você nunca expôs a mim o seu coração e os seus sentimentos, e eu nunca lhes contei os segredos que ouvi do meu Pai. Você não é meu amigo, eu não conheço você, você é um estranho. É um tipo de gente que é servo, é bom de serviço, tem uma religião impecável, com sinais, prodígios, milagres, profecias, palavras, mas não conhece Jesus. Ele é um religioso. Ele é um falso profeta. Ele tem a palavra de Deus na sua boca. Ele mostra sinais do céu. Expulsa demônio, faz milagre, mas é um falso profeta. Ele é como Balaão, que Deus chamou Balaão. A Bíblia diz que Deus chamou Balaão. Deus chamou Balaão e colocou na boca de Balaão a sua palavra. Mas Balaão é chamado de falso profeta, não porque aquilo que ele diz é falso, não é falso. Tudo que Balaão falou aconteceu. Mas é porque Balaão não transmitia o relacionamento com Deus. Ele desviava as pessoas do verdadeiro relacionamento com Deus para o pecado. Abraão não teve uma profecia falsa, mas ele é chamado de falso profeta, porque ele não conhece a Deus. Ele não é amigo de Jesus, ele não conhece os segredos de Deus, e ele não transmite o verdadeiro relacionamento com Jesus, porque ele não é amigo de Jesus. Ele não tem como amar de verdade, ele faz serviço, ele trabalha para Deus, mas ele não ama de verdade.
Porque ele não se assenta à mesa com Jesus. Jesus não o conhece. Ele não conhece Jesus. Ele conhece a Bíblia. Até o diabo conhece. Ele usa da Bíblia, da autoridade da Bíblia, da autoridade do nome de Jesus. Mas ele retira as pessoas de viverem um verdadeiro relacionamento com Jesus, para viverem a sua religiosidade, porque se baseia em tudo que ele aprendeu, em tudo que ele sabe, mas não se baseia em um verdadeiro relacionamento com Jesus. Ele não é amigo de Jesus. E aqui Jesus fala algo interessante. Eles praticam o mal, a palavra que é usada é iniquidade. É a mesma palavra que a Bíblia diz, que por se multiplicar a iniquidade, muitos se desviarão. Guarde essa palavra iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade não é mentira. Nessa Bíblia aqui está traduzida como o mal. Mas a palavra que usada é iniquidade. O que é iniquidade? O sentido da palavra iniquidade, seu sentido natural, é alguém que vive num reino paralelo. Alguém que governa a sua própria vida. O que Jesus está falando aqui no seu sentido literal é isso. Vocês não fazem a minha vontade. Vocês usam do meu nome, mas no fundo vocês fazem a vontade de vocês. Vocês vivem num reino paralelo, no mundo onde eu não sou o Senhor da vida de vocês. Vocês fazem tudo no meu nome, são ótimos religiosos, mas não fazem a minha vontade. Vocês vivem num reino paralelo. Mas a palavra iníquo também tem outro significado ainda maior, que é o significado espiritual dela, de acordo com a Bíblia. É alguém que não transmite ao outro o reino de Deus. Por quê? Porque ele está fora do reino. Ele vive no seu reino paralelo, na sua própria maneira de viver. Então ele não tem como pegar outra pessoa e inserir ela no reino de Deus. Então, embora ele use o reino de Deus, ele usa o reino de Deus para pegar as pessoas e fazer elas servirem a eles, porque eles estabeleceram o seu próprio reino. São iníquos. É isso que é iniquidade. Às vezes, amados, a gente olha para o mundo e fala assim, está aí, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará, e está aí, muita gente no pecado, e tem todo tipo de pecado. Não, amados, não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está falando é de falso profeta, é de gente que tem a palavra de Deus na sua boca, usa o nome de Jesus, e eles levam as pessoas a fazerem a vontade deles, e desviam elas do relacionamento com Jesus. É isso que eles fazem. Então, meus amados, esse Jesus que é amigo, que nos chama para viver como amigo dele. Então, essa é a nossa garantia. Porque aos que são amigos dele, ele faz conhecer os seus segredos, ele revela os seus segredos. Não é quem conhece a Bíblia demais, porque esses homens falsos conhecem demais a Bíblia. Eles conhecem demais o mundo espiritual, conhecem os demônios, conhecem sinais, prodígios, milagres, e usam disso tudo. Mas eles não têm parte na eternidade, porque não são amigos de Jesus. E esse Jesus que estava falando para os seus discípulos, essas palavras tão poderosas, tão preciosas, ele se assemelhou a eles, para falar com eles na língua deles.
ele se tornou judeu por um tempo. Enquanto ele esteve judeu, ele não pôde se revelar ao mundo. Mas a Escritura nos diz que depois que ele ressuscitou dos mortos, ele se subiu ao céu, ele foi assunto nas alturas, para então encher todas as coisas. Esse Jesus que se manifestou em forma de judeu naquele tempo, hoje ele se manifesta na nossa língua, na sua cultura, a você na sua casa, na sua cor, na sua forma de compreender. Às vezes você não sabe ler, às vezes você tem uma palavra difícil, você não sabe se comunicar direito. Esse Jesus que desceu da eternidade, assumiu forma humana, num tempo de judeu, ele assume a forma que você precisa, que eu preciso para ser meu amigo. E ainda assim, alguns têm a ousadia de saber tudo sobre ele pela letra, de saber os poderes que ele faz, de usar o nome dele, mas não para ser seu amigo. Porque o maior amor, o verdadeiro amor de Deus, ele é manifesto através de Jesus, porque ele morreu pelos seus amigos. E o Senhor nos desafia a sair da mediocridade, a sair de uma forma que a gente começou a entender, às vezes não, a gente começou, estamos no caminho, mas nós precisamos mudar de nível, nós precisamos ter acima de tudo Jesus como amigo, nós precisamos ter Jesus além das letras, nós precisamos tê-lo no nosso dia a dia, na nossa casa, nas nossas dificuldades, nas nossas alegrias, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa intimidade, para quem é casado como casal. Jesus, o meu melhor amigo. Jesus precisa ser o nosso melhor amigo. Que o Espírito do Senhor te desafie e me desafie nessa noite a mudar o nosso relacionamento com Jesus para melhor, para que nós não sejamos contados como aqueles que conhecem tudo sobre Jesus, mas que sejamos contados como amigos dele. Alguém que ele pode dizer: vinde, vem Marquinhos, tem um lugar que eu separei especial para você aqui, Marquinhos, pode vir, Marquinhos. A gente se conhece, não é de hoje, Marquinhos. E aí, Marquinhos, já pensou? Jesus não era cara fechada, amados. As crianças amavam Jesus. E por que você acha que as crianças amavam Jesus? Não é porque Jesus era assim, sargentão, não. As crianças amavam Jesus. Certamente Jesus, quando nos encontrarmos com Ele, Ele vai saber nos receber com muita alegria, como grandes amigos. Sim, Ele é Senhor, sim, Ele é Deus, sim, Ele é irmão, nosso irmão mais velho, mas acima de tudo, como um grande amigo. O Senhor nos abençoe, pastor.